Jesus esteja conosco. Hoje vamos aqui iniciar as nossas reflexões sobre o nosso tema da noite de hoje com uma historinha, o sonho de Alice. Alice ficava na janela horas, escutando os passarinhos que voavam felizes no jardim, cantando alegremente. Alice conversava com eles, contando as histórias que ouvia na escola de evangelização que a tia Valéria contava. Parecia que os passarinhos entendiam, pois cantava mais ainda. Um certo dia, passou na mão de Alice um lindo passarinho de asas azuis, cantando alegremente. Olá, amiguinho. Tia Valéria contou sábado passado que vamos conhecer o senhor Allan Kardec. O passarinho de asas azuis deu um pulinho, bateu as asas e foi pousar numa roseira, cantando alegremente. Alice deu um adeus e foi preparar a cama para dormir. Mas antes fez uma pequena prece, pedindo proteção a Deus, e fechou seus lindos olhinhos. Dormiu e sonhou que chegou em uma sala muito bonita e estava um simpático senhor escrevendo. Com ele estavam Zito, um coleguinha, e Clim, um coelhinho de pelúcia. Quem são vocês? Perguntou um simpático senhor. Eu sou Alice. Eu sou Zito. E este aqui é Clim, meu brinquedo predileto, disse Alice. Mas quem é o senhor? Perguntou Alice, abraçando seu mais novo amigo, como se já o conhecesse. Sou Kardec. Allan Kardec? Espantou-se Zito. Sim, disse Kardec. Kardec, sorrindo, disse: Vocês me conhecem? Só de nome, esclarece Zito. Tenho amigos que falam do seu trabalho. Eu mesmo já andei lendo algumas coisas sua, Kardec. Kardec olhou o relógio. Nisso entrou uma senhora muito simpática. Ora temos visitas. Sim, uns amiguinhos, disse Kardec. Vamos oferecer-lhe o lanche, Gabi. Gabi, a esposa de Kardec, concordou alegremente. Vamos ao lanche, crianças. Zita e Alice concordaram felizes. Após o gostoso lanche, Kardec convidou-os a ir na sala de estudos. Você não é o inventor do espiritismo? Oh, não, Alice, disse Kardec. O espiritismo não é invenção minha, não. Kardec é codificador do espiritismo. Soletrou Zito. E o que é ser codificador? Perguntou Alice. Codificador é aquele que reúne em códigos as leis existentes. Portanto, Allan Kardec reuniu em alguns livros os ensinos sobre as leis de Deus que os espíritos superiores ditaram, sob a ordem do Espírito de Verdade. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus para a humanidade. Alice agradeceu as explicações de Kardec e cutucou Zito. Estava na hora de voltarmos. Gabi chegou com um embrulho. Pequena lembrança, amiguinhos, disse com ternura maternal entre abraços. Até breve, até breve. Os dois, Alice e Zito, cada um em sua cama, acordaram felizes porque tinham conhecido Allan Kardec, o codificador do espiritismo.
Adaptação do livro Gotas do Tempo, de Roque Jacinto, de onde foi tirada essa pequena historinha da noite de hoje. Bom, hoje nós vamos falar, como já disse a historinha de Alice, sobre o codificador, o Consolador. O Consolador prometido por Jesus. Porque o codificador desta doutrina, chamada Espiritismo, foi Allan Kardec. Bom, já vimos também que a palavra consolador significa aliviar, né, o sofrimento de alguém aflito, alguém que chora, alguém que pede ajuda a outra pessoa. Jesus, quando esteve com seus discípulos, ele, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente conosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Então, Jesus, ele não pôde passar tudo que ele queria para o povo da época, porque o povo não tinha maturidade espiritual para a compreensão de todos os ensinamentos que o Mestre trouxe para nos oferecer. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde que vos ensinará o que agora não posso ensinar. Jesus anunciava assim a necessidade da reencarnação, para que pudéssemos apreender no futuro. Quando viria esse novo revelador? É evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não tinham condições de compreender certas coisas, não seriam alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias para entendê-las. Para compreender certas partes do Evangelho, seria preciso obter conhecimentos que só o progresso da ciência permitiria. Portanto, o Consolador prometido só viria após muitas gerações. E foi o que aconteceu. Jesus, ele veio para consolar aquele povo aflito, escravizado da matéria, escravizado por seus irmãos, onde aqueles que deveriam esclarecê-los os iludiam, porque também eram escravizados, pelas suas necessidades pessoais, que estava acima do papel que eles exerciam, que era esclarecer o povo quanto à existência de Deus, que Deus é único, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, diria: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só não disse isto, como acrescentou assim: a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Esta afirmação não poderia referir-se a uma individualidade encarnada,
visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Porém, é possível compreendê-la muito bem com referência a uma doutrina. O que Jesus se referia sobre o Consolador é que esse Consolador ficaria conosco eternamente. E não seria ele, porque nós não podemos viver na Terra eternamente com o corpo. Nós ganhamos um corpo no mundo espiritual e viajamos para a Terra por meio do útero de nossa mãe, né? Então, necessitaríamos de várias reencarnações para o aprendizado que o Cristo está se referindo na fala dele, para que nós pudéssemos compreender por meio dessa doutrina que ele fala, que ficará conosco eternamente. Então, ele está falando aqui da doutrina espírita. Poderá estar eternamente em nós, quando a tivermos assimilado, compreendido. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Então, muito tempo depois foi que a doutrina espírita foi codificada por Kardec e intuído pelo Espírito de verdade e por outros espíritos superiores. O Espiritismo vem na época predita, né? Na época que nos foi dito que viria, cumprir a promessa do Cristo. A doutrina espírita não foi criada por uma pessoa. Foram os espíritos superiores, sob as ordens do Espírito de verdade, que era o guia espiritual de Allan Kardec, que trouxeram por meio de vários médiuns a terceira revelação das leis divinas. Allan Kardec, certa vez, disse: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. Posteriormente, vários espíritos afirmaram que o Espírito de verdade seria o próprio Jesus Cristo. Então, quando chegou a época que nós já vimos sobre os trabalhos, a responsabilidade de Kardec, quando nós falamos das mesas girantes, né, que foi aí, por meio dos médios, das pessoas que possuíam mediunidade e compromisso de ajudar Kardec a codificar, trazer para a Terra, transformar em livros os ensinamentos que Jesus veio nos ensinar e trazer mais ensinamento que ele não pôde nos dizer naquele momento, porque nós ainda éramos assim considerados crianças espirituais. Nós não tínhamos amadurecimento nem moral, né, nem intelectual para compreender. É tanto que Jesus, para trazer a boa nova, ele usava historinhas, parábolas, né, em razão da nossa pequenez espiritual. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Nos traz o conhecimento das coisas. O Espírito de verdade, ele aparece no dia 24 de março de 1857, para Kardec, que ele estava lá na casa dele, trabalhando, estudando, escrevendo, no seu escritório, um texto sobre os espíritos e suas manifestações. Quando, por várias vezes, ele ouviu batidas lá
na casa dele, onde ele estava. Foi aí o primeiro contato que Kardec teve com o espírito de verdade. Kardec era médium, ele não via, ele era intuitivo. Então, o espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, trazendo o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Mostra-nos ainda que a alma progride incessantemente, ou seja, o nosso espírito. A cada reencarnação, nós já sabemos, nós temos experiências para viver, para o nosso aprimoramento moral. Isso é o que é de mais importante para nós. É o nosso aprimoramento moral, ético. Mostra-nos que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que aproxima de Deus. Nós já sabemos que nós estamos muito longe de Deus. Muito, muito, muito longe. Nós nos afastamos deles quando deixamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo tomar conta do nosso coração. E é por isso que nós ganhamos várias existências aqui na Terra ou em outros planetas igual à Terra ou inferior à Terra para nos aprimorar, para que possamos, juntos com os nossos irmãos também encarnados, passando por aflições, por dores físicas, dores morais, nos modificar espiritualmente. Nos esclarece sobre os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo e que na casa do Pai tem várias moradas. Então a terra não é a nossa morada eterna. É o mundo espiritual, que muitos chamam o mundo dos espíritos, porque o espírito é eterno. O corpo não. O corpo morre. Volta para a terra, né? E o espírito para o mundo espiritual. Agora, as moradas que o espírito escolhe, só ele, porque ele tem livre-arbítrio. Dependendo do que a gente faz aqui na Terra, porque o nosso dever é fazer o bem, é ajudar uns aos outros, é trabalhar o mal que existe em nós, é não julgar, é compreender o outro, é vivenciar a lei de amor que Jesus tanto nos ensinou pelos seus exemplos. A doutrina espírita nos dá fé inabalável no futuro. Nos mostra em detalhes que a vida continua após a morte, pois o espírito é imortal. A vida futura, a vida do espírito. O espírito de verdade, ele nos recomenda: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Ele está dizendo, ele veio por meio da doutrina nos dizer que nós temos que estudar os ensinamentos de Jesus. Nós temos que estudar os ensinamentos que os seus apóstolos escreveram para não se perder, né? E nos alimentar dessa doutrina todos os dias. Amai-vos é o primeiro princípio, primeiro ensinamento
que o Espírito de Verdade nos alerta. Amar a todos, sem preconceito. O preto, o branco, o amarelo, o índio, o japonês. Não independe da raça. Todos somos irmãos. Não somos irmãos consanguíneos, mas somos irmãos espirituais. Cada um vivendo a experiência necessária para o seu crescimento moral e ético. E o amor, esse amor que diz, amai-vos, é amar uns aos outros sem preconceito. Ajudar, fazer a caridade. Socorrer os aflitos. Dar atenção àqueles que te buscam. Orientar. Falar para esses irmãos que tudo passa aqui na Terra. As dores passam, as aflições passam. E que nós devemos buscar nessa doutrina consoladora que está conosco e permanecerá conosco até para gerações futuras, né? Lá nessa doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é aí que nós vamos nos alimentar. Nós vamos sair do estado de ignorância estudando essas obras que Kardec codificou. Essa era a missão dele. E quem quiser, né, pode pedir para a mamãe, para o papai, buscar o filme sobre Kardec, né, que aí nós vamos entender mais ainda a missão dele. Porque lá passa a vida dele, né? Como é que o que ele passou para poder dar conta dessa missão dele. Mas o amparo era grande. Muito. Porque ele era um estudioso, era um professor, era físico, falava várias línguas, né? Mas o conselho do Espírito de Verdade é para toda a nossa existência. Nós temos que amar uns aos outros. Amar os animais, respeitar os animais, amar a natureza, proteger o planeta, proteger o meio ambiente, né? Não ferir o outro, não julgar o outro, não fazer o outro aquilo que a gente não quer para nós. Começando a respeitar os nossos pais, né? A obedecê-los, a cumprir as ordens, o respeitar a si mesmo. Então, essa doutrina que consola, essa doutrina é o Consolador que Jesus prometeu. E esse Espírito de Verdade, que aqui o Evangelho fala, muitos dizem que era o próprio Cristo. Porque ele não estava ali todo o tempo com Kardec. Ele mesmo diz que de vez em quando ele viria, diz para Kardec. E o Cristo continua conosco. Não duvidemos disso. O Cristo continua conosco. Está sempre conosco. Ele nos ama, assim como ele exemplificou. Ele foi para a cruz, ele não tinha nada para ser condenado. Ele foi condenado porque ele amava, porque ele veio esclarecer as consciências daquele momento, né, que estava reencarnado na Terra. E Jesus curava quando ele estava dentro do útero da mãe dele. Quando nasceu pequenininho, ele curava as pessoas que chegavam perto dele. Era chamado Menino de Luz. Vamos confiar em Deus sempre, confiar no amparo de Jesus, estudar a doutrina, nos melhorarmos, não deixar que nenhuma injustiça
Toma conta dos nossos atos, tome conta dos nossos atos para com o próximo. E o amor liberta. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não?